Bom dia, crianças, tudo bem? Como é que passamos desses feriados todos, né? Vamos dar prosseguimento às nossas atividades. Eu vou tratar com vocês sobre a unidade 2 do nosso livro de geografia, os mapas e seus elementos. Eu vou fazer uma síntese do texto, certo? E quando voltarmos, vamos trabalhar com as atividades que porventura ficou sem completar, porque tem algumas atividades que são mais complexas, aí a gente trabalha junto em sala, tá certo? Lá na unidade 2 ele vai falar sobre os mapas, né? A importância dos mapas, os elementos que nós temos no mapa, né? Então ele traz pra gente assim, que o texto sobre o mapa, ele fala que cartografia é a ciência que trata da produção de mapa. Então, todo mapa, quando ele é desenhado, existe todo um trabalho de alguns profissionais que são chamados de cartógrafos, e a ciência que trata da montagem desse mapa, cartografia. E ele diz assim, que você, por meio do mapa, você pode representar um espaço bem grande num território bem menor. Né? Então ele é reduzido de vários centímetros, vários metros, para que uma imagem maior possa caber no espaço pequeno. Antigamente, as pessoas, os grupos humanos, eles realizavam pequenas representações para se localizar. Como não havia papéis, eles representavam essas informações de diferentes formas. Né? Então eles desenhavam, e ao longo dos anos, essa prática foi melhorando e hoje em dia é uma ciência bastante precisa, né? A montagem de mapas. E eles apresentam diferentes funções, né? Os mapas, eles têm diferentes funções na sociedade de hoje e ele pode retratar diversos aspectos da nossa sociedade e nos trazer informações extremamente variadas. Eu posso montar um mapa onde eu quero mostrar quais são os rios que têm um fluxo maior de água dentro de Rio Verde, dentro de Goiás, dentro do Brasil, né? Então, várias informações eu posso colocar dentro do mapa. E nós vamos falar um pouquinho sobre esses tipos de mapa que nós temos. Existe um tipo de mapa que nós chamamos de mapas históricos. Mapas históricos. Esses mapas, ele traz informações de toda a atividade da nossa história. No nosso livro, ele tem um mapa que foi criado pelos europeus no período em que eles chegaram aqui no território brasileiro. Então, a montagem desse mapa foi feita muitos anos atrás e ele quis mostrar um fato histórico importante para o nosso país. Então ele é chamado de mapas históricos, quando eles querem representar algum fato histórico e esse fato é repassado em livros, em todos os lugares, em cidades diferentes, né? E trazendo informações diferentes. Lá no nosso livro, ele traz o mapa histórico, ele quis mostrar a chegada dos europeus no nosso território. Existe também mapas físicos. Existe também os que nós chamamos de mapas físicos, né? Eles apresentam informações sobre elementos naturais de um determinado local. Então, como eu falei que eu posso, por meio de um mapa, eu posso colocar os rios de Rio Verde, os rios de Goiás, os rios do Brasil, os rios da região norte, os rios da região centro-oeste. Então, quando aparece um elemento natural de um determinado espaço e eu quero representar dentro de um mapa, esse mapa é chamado de mapas físicos. Existem mapas que mostram, né, a quantidade de montanhas que existe dentro de um lugar. Já falei sobre os rios. Então, quando ele quer mostrar um elemento natural de um lugar, é o que nós chamamos de mapas físicos. Eu vou explicar o texto e depois a tia vai marcando algumas atividades para vocês irem fazendo do livro, tá certo?
e aos poucos você retoma os textos, completa aqueles exercícios e depois nós vamos fazer a correção dessas páginas que a tia pediu para vocês fazerem, tá bom? Então, olha, vou deixar assinalado aqui, ó, depois as páginas para a gente poder completar, tá bom? Existe também um tipo de mapa que nós chamamos de mapas políticos. Os mapas políticos são aqueles que apresentam as divisões, limites entre municípios, e dentro desse mapa político, a legenda, ela pode apresentar diferentes formas. Então, por exemplo, vamos montar um mapa de Rio Verde. Quais são as cidades que fazem limite com o nosso município, né? Então, dentro desse mapa, chamado de mapa político, vai aparecer o Rio Verde e vai aparecer também quais são os outros municípios que estão mais próximos do nosso e que fazem limite com o nosso município, tá certo? E geralmente ele sempre apresenta uma legenda, e nessa legenda ela pode ser representada de diversas formas. Eles podem escolher diversos elementos para mostrar o que faz limite de uma cidade com a outra, de uma cidade com a outra. Existe também os mapas populacionais. Então, olha, os mapas populacionais. Esses mapas, eles apresentam dados sobre a quantidade de pessoas que vivem numa determinada área. Quantas pessoas vivem em Rio Verde, quantas pessoas vivem em Goiânia, por exemplo, que é a capital do nosso estado, quantas pessoas vivem na região centro-oeste, quantas pessoas vivem somente no estado de Goiás. Então, mapas populacionais, é comum nesses mapas usarem diferentes cores para identificar os lugares que têm maior concentração de pessoas num determinado local. Lá no nosso livro, eles colocaram o mapa do Brasil, né, e eles procuraram destacar os locais mais populosos do nosso país. Então, com cores diferentes, eles fizeram essa diferença de população. Existem lugares onde existe uma quantidade de pessoas maior, né, morando naquele local. A população, por exemplo, de Goiânia é muito maior que a população de Rio Verde. O nosso município, ele tem uma área muito grande, mas a quantidade de pessoas vivendo dentro da nossa cidade é menor que a que tem em Goiânia, por exemplo, que é a capital do estado. Então, no mapa populacional, eles procuram mostrar isso aí, a quantidade de pessoas que vivem num determinado local. Tem um exercício, lá na página, o exercício 4 da página 41. Esse aqui eu vou explicar o que nós vamos fazer com ele. Olha, o exercício 4... da página 41. O exercício 4 da página 41, ele pergunta: quais são os recursos utilizados para mostrar a quantidade de pessoas no mapa da página anterior? Então, ele nos faz o questionamento: o que o autor do nosso livro utilizou para mostrar a quantidade de pessoas que vivem num determinado local, né, na atividade 4. Então, nesse exercício específico, as cores, né, no primeiro mapa e os pontos no segundo mapa. Nessa página 41, nós temos os dois mapas, né? Então, um dos mapas foi utilizado as cores para representar a população que existe lá, e no outro foi utilizado pontos. Então, você pode, no exercício, uma sugestão
de resposta. Uma sugestão de resposta é que no caso, né, do mapa anterior, as cores e os pontos, eles foram utilizados para mostrar a quantidade de pessoas que existem naquele determinado local. Lá no exercício 4. O exercício 5, da página 41, aí você vai conseguir responder essa atividade fazendo a leitura do texto, tá certo? Fazendo a leitura dos textos que estão aqui do nosso livro, falando sobre esses tipos de mapa. E eu vou deixar registrado aqui as atividades que é para vocês estarem fazendo dessa unidade de geografia, para depois a tia fazer a correção junto com vocês, tá bom? Então, eu vou deixar registrado aqui no vídeo, e à medida que você for se organizando com as suas tarefas, você completa essas atividades, tá ok? Então, olha, primeiro você vai fazer lá no livro de geografia, tá certo? É só no de geografia. Você vai responder a questão 1 e 2. Páginas 38, você vai fazer a questão 1 e 2, tá certo? Depois, você vai fazer o exercício lá na página 39, página 38, 1 e 2, página 38, exercício 1 e 2. Página 39, você vai fazer o exercício 3. Lá na página 39, você vai fazer o exercício 3. Lá na página 41, você vai fazer o exercício 5, certo? A atividade que nós temos na página 42, 43, 44, nós vamos completar quando as aulas voltarem. São atividades um pouco mais elaboradas, um pouco mais complexas. A gente conversa sobre esse exercício quando as aulas voltarem, tá certo? E eu quero que você faça também todos os exercícios que temos na página 46, 47 e 48, tá certo? São exercícios curtos, não é difícil de fazer, não é demorado de fazer, tá certo? E as demais atividades a gente completa quando voltarmos, tá certo? E se Deus quiser, vamos rezar, continuar tendo fé, que pra gente poder se encontrar o mais breve possível, tá certo? Beijo, até a próxima.